Cláudio Queiroz do Mais CQ Investimento. HGLG11. Quais são as novidades? Imóvel vendido, geração de dividendos, as negociações que eles estão fazendo, a nova emissão de cota que ele vai estar fazendo agora, qual é o saldo a distribuir ainda de cota, que é uma das partes mais importantes que nós temos? Fica aqui que eu vou te mostrar o raio-x dele. Vem! Qual fundo imobiliário você tem aí ligado à logística? Conta aí para mim. E se você tem dele, que eu vou te mostrar de repente o dele deve estar um pouco mais caro aqui. Todo mundo sabe que é um fundo de tijolo, né? Que ele compra e constrói para poder alugar e gerar renda mensais para nós. Então o valor da cota patrimonial dele está R$ 148,59. O valor da cota atual, pelo menos no momento que eu estou gravando disso, é 171,49. O dividend yield dele dos últimos 12 meses foi de 6,56. O P dividido pelo VP, que é simplesmente aquele cheiro que nós falamos, se ele está muito caro ou não, lógico que nós temos que olhar sempre o contexto como um todo, 1,15. Ele tem mais de 280 mil cotistas na sua base, e o último rendimento que ele distribuiu foi R$1. Lembra que ele é um reloginho, né? 0,78 e ele distribuiu R$1. Nós vamos ver inclusive o saldo que ele tem para distribuir, que isso é importante. Se nós olharmos agora graficamente neste ano, ele está sendo desvalorizado em 8,82 desde o começo do ano para cá. Ele chegou nesse mesmo período a 196,50. Então você vê que ele está apanhando um pouquinho com isso. Eu vou te mostrar alguns detalhes que você tem que ficar de olho aqui. Primeiro, ele vendeu 3 terrenos lá na cidade de Extrema, que ele vai receber, já recebeu aqui até agora 72%. E até o final do ano ele vai receber 77,7% do contas a receber desta venda, que ele vendeu em 6 parcelas. Então, se nós olharmos aqui neste cronograma que eu vou colocar agora, essas 2 primeiras foram o que ele já recebeu. Ele vai receber uma outra em novembro, que é outros 5 milhões. E aí lá na última coluna vocês conseguem ver o valor por cota que vai estar gerando isso para nós. Uma parte legal disso é que este é um investimento que deu certo para ele. Então esse recebimento, com todas as parcelas, o resultado dele, ele será de em torno de 95% superior ao valor investido, equivalente a 2,39 por cota. Então foi um excelente negócio para esse fundo ter vendido esses 3 terrenos. Ele está em processo de aquisição de 2 galpões, um em Ribeirão Preto e outro no Rio de Janeiro. O primeiro totalmente ocupado, tranquilinho, beleza, só que o segundo tem uma taxa de vacância, está em processo de locação. Então sabemos que a vacância dele vai estar aumentando também. Ele também está olhando uma nova emissão que ele passou agora lá para a CVM, justamente para poder ajustar esse preço, porque ele apanhou bastante na cota, então ele mandou lá para a CVM poder estudar que o valor da emissão, pelo menos até hoje, se isso não alterar, será de R$ 154,90. Acima do valor da cota patrimonial, que é 148,59, que é 4,25%, e abaixo do valor que está sendo praticado no mercado, cerca de 9,57%. Então, teoricamente, para quem tem isso, é atrativo que você vai ter um desconto de quase de 10% para poder estar comprando isso dele. Se nós olharmos as outras emissões que ele fez, olha lá em 2019 foi 142,97, 2020 155,37 e agora 2021 vai ser 154,90. Então, ele está vindo numa balada assim, na média, sem muito crescimento. A parte ruim é que a IBM formalizou um distrato de locação de um prédio, mas, segundo eles, estão sendo negociados já com um novo inquilino. Mas se não der certo, pumba, é mais um prédio que vai entrar na vacância dele. E os processos de locação que estão em andamento do condomínio SJC está demorando mais do que a expectativa que eles imaginavam. Essa é a parte ruim também. Sem contar que a Bosch finalizou o processo de devolução de um módulo, que é o módulo lá do HGLG Itupeva.
e efetuou então um pagamento de multa de aproximadamente 800 milhões que entrou no caixa. Se nós olharmos o módulo G04, olha aqui na foto. Então eles estão sim em andamento, mas tem um ponto de atenção aqui. Neste gráfico, se vocês olharem, olha só. Então nós temos praticamente duas linhas. O realizado, o acúmulo financeiro e o físico. Então, se você olhar aqui, este último mês, o físico até foi mais um pouquinho para poder estar cruzando isso. Por quê? Segundo a previsão que ele tinha feito do físico e do financeiro, em maio ele já deveria ter invertido isso, né? Então o físico deveria estar andando muito mais do que o desembolso do caixa. E isso não está acontecendo. Então está tendo um descasamento neste momento. Se neste mês ele não conseguir arrumar isso, ele vai ter mais ainda o descasamento do valor que nós temos que desembolsar para que o que está acontecendo, para a construção está andando. Essa é a parte ruim, como todo mundo sabe. Mas se nós olharmos a composição do resultado, como é que ficou, inclusive com as vendas daqueles terrenos, se nós olharmos lá o mês de abril contra maio que foi, só a primeira linha lá, a receita de aluguel, ele saiu de 20,3, caiu para 12,6, uma queda de aproximadamente 37%. Essa é a parte ruim. Mas ele também teve ganho de capital com isso, na venda, inclusive de terrenos, de imóvel que ele teve, e ele teve uma venda muito boa, um ganho de capital muito bom. Se você olhar nesta linha, saiu de 111 para 8,5 milhões. Então isso acabou equilibrando o resultado do fundo. Se você olhar o total de receita, subiu 4,8%. Até agora, controlado. O rendimento anunciado, você vê que saiu de 14,3 para 18 decorrente desses ganhos de capital que ele teve. Então, foi uma parte boa. O que nós temos que sempre ficar atento que eu falo para vocês? O resultado do fundo por cota. Olha só, se nós olharmos, ele é um reloginho, ele vem distribuindo 0,78 sempre. Em dezembro distribuiu 2,63 e em maio distribuiu 1. Ele tem ainda um saldo a distribuir de 0,90 para poder passar isso. Se nós olharmos o resultado no mês, esse último resultado que ele passou, a cota foi 1,18 e ele distribuiu 1, tá fazendo caixa. Então desse gráfico aqui você consegue visualizar o quanto foi o resultado do fundo. O que nós estamos falando é que ele é um reloginho, né? 0,78, ó, desde lá de junho de 20 até agora, só 2 meses praticamente deu divergência disso. Então nós temos que ficar de olho sempre. A taxa de vacância nessa área, vamos dizer, e temos que ficar muito atento, é que ele venha aumentando desde lá de outubro de 20 para novembro de 20, saiu de 9 para 17. E ele veio conservando, que caiu agora de abril para maio, caiu de 15 para 8, mas vai subir decorrente dessas novas rescisões que ele vai ter. E isso vai estar subindo, ainda mais se ele está comprando mais um imóvel que ele não está completamente locado, vai aumentar mais ainda a taxa de vacância. Então tem que ficar sempre de olho nessa taxa de vacância para ver se ela não vai explodir. Segundo informações deles, eles estão trabalhando o aluguel, mas ele nunca vai falar que ele não está trabalhando, perfeito? Então tem que ficar de olho no seu dinheiro. Se nós olharmos a composição do PL dele em valores de milhões, estamos falando que 67,87 representa imóveis. Ele tem imóveis na carteira. Por quê? Depois 311 são FIIs, que ele deixa como caixa, CRIs, renda fixa, outros investimentos que eles colocam para totalizar 2,7 de patrimônio líquido. Então você vê que ele sim mudou e está numa receita, deixando o caixa em fundos imobiliários, em CRIs, em outros, para que isso possa estar gerando para ele condições de estar tocando o fundo. Sem dizer que a nova emissão vai estar ajudando ele a pagar essas novas aquisições também. Por isso que ele está fazendo uma nova emissão. Mas o que eu devo alertá-los é o seguinte: se eu quiser deste fundo ter uma renda de R$500, por exemplo, com dividendos que ele distribuiu agora de R$1
ao preço de R$ 171,49, nós precisamos ter investido nesse fundo mais de R$ 85 mil. Por quê? Se eu pegar essa fotografia, ele distribuiu só 0,58%. O dividendos anualizados, se eu jogar isso para frente, está dando 7%. E os últimos 12 meses deu 6,56%. Mas se eu voltar no reloginho dele, que é a distribuição de 0,78%, se nós compararmos esses dois, você vê que o meu capital investido vai sair de 85 para 109 para conseguir os mesmos R$ 500. E aí, consequentemente, meu dividendo anualizado ele sai de 7 para 5,46. Então, precisa ficar bem esperto para ver se esse fundo é muito grande para você e se ele está trazendo o retorno esperado para ti. Então, olha esse quadrinho que eu estou colocando aqui para você ver. Nós temos que ver também como é que está a composição dele dos reajustes contratuais. Nós estamos falando que 46% é pendurado em IPCA e o IGPM é 54%. Então com o estímulo da economia agora chegando, Selic aumentando, o que vai acontecer? Vai achatar esses dois números. Por quê? A inflação tende a encolher um pouco. E lembrando que 54% é IGPM, o IGPM ele é um indicador que ele tem composto nesse índice commodities ligado no setor industrial, como minério de ferro, cobre, alumínio e também tem agro. Então se nós olharmos como está indo esse mundo e sabemos que commodities vai subindo pela escada e cai de elevador, tem que ficar atento com esse processo que nós estamos olhando aqui na base de reajustes contratuais que ele tem. Então isso pode trazer sim uma renovação menor do que possa estar esperando. E aí de todos os imóveis que ele tem dois aqui que eu coloquei para chamar a atenção para vocês. Primeiro, o edifício Safira, que ele está 100% vazio, a vacância dele. Então é mais de 7 mil metros que ele está com vacância lá. Então tem que ficar de olho nele, porque ele já está demorando muito para estar alocando ele. E o Tectal. O Tectal fica na rodovia 101 do quilômetro 9 em Hortolândia. Lá eles têm 90% de participação e o número de locatários só 2. Então se tiver algum surto nisso, vai aumentar muito mais. Se com esses dois a taxa de vacância já está 85%, então ele pode ter sim um surto um pouco maior. Esta fotografia tem que ficar muito atento. Correção da base de contrato, onde vocês estão olhando lá, IGPM, IPCA, a economia está forçando a inflação cair. Esta taxa que corre o risco deles estarem aumentando agora, que é essa taxa de vacância que eles têm, tem que ficar de olho agora na 7ª emissão que ele vai colocar, efetivamente é o que ele vai fazer com esse dinheiro, se ele vai pagar, ajudar na obra que eu acabei de falar lá para vocês, para poder estar cobrindo inclusive o buraco que a IBM formalizou lá o distrato para eles, então vai ficar mais vazio. Então eles vão ter um joguinho um pouco mais aí para poder estar balanceando mais o fundo. Tem que ficar ligado aí. Então se liga, hein? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aí se inscreva aí, manda para os outros, aí transborde aí, não perca dinheiro. Analisa bem isso aqui, que são os pontos principais que você tem que ver, pelo menos de cima do fundo, para tomar uma decisão. Isso não é uma recomendação, mas vai te ajudar você a tomar a decisão. Mas você quer investimento. Forte abraço. Vem!